Oi, colegas! Não esquece, antes de começar o vídeo, já dá seu joinha, deixa seu like pra mim, isso ajuda muito na divulgação aqui do canal. Então bora estourar esse botão de like aí. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos toda segunda, quarta e sexta, às 18 horas. Sempre um caso novo pra vocês. Então se inscreve aqui embaixo pra vocês não perderem nada. E aproveita e ativa o sininho, que toda vez que vier vídeo pro YouTube, o YouTube te avisa. E continuem comentando que outros casos vocês querem ver aqui no canal, que com certeza eu venho trazer pra vocês, fechou? O caso de hoje é um caso que voltou à tona essa semana, então eu acho bacana a gente falar sobre ele, porque finalmente teve um desfecho. Hoje eu vou contar o caso Rafael Miguel. Rafael Henrique Miguel nasceu em 9 de julho de 1996 em São Paulo, capital. Ele tinha 22 anos. Ele era filho de João Alcísio Miguel e Miriam Selma Miguel. Ele começou a carreira dele como ator, gente, bem pequenininho, até ele ficou bem conhecido num comercial de televisão da Sustagem, que era um comercial que ele estava no supermercado e ele chorava, esperneava ali no supermercado, pedindo para a mãe dele comprar brócolis. Então é um comercial aí que chamou bastante atenção e foi aí que ele iniciou a carreira de ator dele. Desde então, Rafael fez várias novelas como Pé na Jaca e Cama de Gato na Rede Globo. Mas foi em 2013 que o Rafael fez o seu maior personagem e o personagem que ficou super famoso. Ele foi convidado para fazer o remake de Chiquititas no SBT, onde ele fez o Paçoca e aí, né, realmente ele ficou muito famoso, as crianças gostavam muito dele, do personagem dele. Foi aí realmente que a galera reconhecia ele na rua e tudo mais. O Rafael amava atuar, inclusive ele tinha o sonho de fazer cinema, ele queria ser um ator de cinema e as pessoas, os amigos, descreviam ele como um menino muito doce, cavalheiro, que tratava todos bem, super educado, inclusive com os colegas ali de equipe, com os colegas que ele contracenava na novela, todos gostavam muito do Rafael. Ele namorava a jovem Isabela Tibicherani, acho que assim fala o nome dela, de 18 anos, já tinha 1 ano e 2 meses, então na época o Rafael tinha 22, a Isabela tinha 18 anos e tinha mais de 1 ano que eles estavam juntos. Gente, eles estavam super apaixonados, super felizes, aquele casal que se amava, que se respeitava. Inclusive a Isabela deu uma entrevista e ela fala que eles nunca terminaram, porque eles queriam muito estar juntos, sabe? Então não tinha por que terminar, eles sonhavam em casar, era uma coisa que eles queriam muito, muito, muito casar. Eles até brincavam que o Rafael queria morar em Boston, era o sonho dele. A Isabela falava que não queria porque era muito frio, mas o Rafael queria e ele falava que ia levar a Isabela com ele, né? Então era um casal que tava muito feliz. E eles queriam muito casar, mas entre eles já brincavam que eles estavam casados, porque eles se amavam tanto e se respeitavam e era um relacionamento tão bacana que eles diziam que eles já eram casados. O pai da Isabela, Paulo Cupertino, não aceitava o relacionamento deles de jeito nenhum. Ele falava que a Isabela ia se desvirtuar dos estudos por causa do relacionamento. A Isabela tinha acabado de completar o ensino médio, né? E ela ainda não sabia o que ela queria fazer da vida, que faculdade ela queria fazer, no que ela queria trabalhar. E o pai dela falava que isso era culpa do Rafael, era culpa do relacionamento. O pai dela, né, o Paulo, falava que o relacionamento não deixava ela focar no que ela deveria focar. Sendo que o Paulo, gente, pai da Isabela, ele nem conhecia o Rafael, ele nunca tinha visto o Rafael pessoalmente, não sabia nada sobre a vida do Rafael, nada. Ele só sabia que a Isabela estava namorando o Rafael, mas ele não sabia nada sobre ele pra julgar o Rafael dessa forma. E aí eles meio que começaram a namorar escondido, porque o pai da Isabela não aceitava de jeito nenhum o relacionamento, então eles se encontravam escondido. E a Isabela fala que o pai era extremamente ciumento com ela, extremamente possessivo, né? Não só com o Rafael, mas o Rafael, na verdade, foi o primeiro namorado sério da Isabela. Mas antes, qualquer garoto que ela ficava também, o pai não aceitava de jeito nenhum. Em 9 de junho de 2019, Rafael e Isabela foram se encontrar numa praça. Fazia tempo que eles não se viam pessoalmente, então eles estavam cheios de saudade
saudade, morrendo de saudades um do outro, e eles foram se ver, eles marcaram de se ver nessa praça. Eles se encontraram, mataram as saudades e tudo mais. E aí os pais do Rafael, o Alcísio e a Miriam, eles foram buscar o Rafael e a Isabela nessa praça. Então eles vão, buscam os dois e eles decidem deixar a Isabela na casa dela, levar ela até a casa dela. Então eles vão, pegam os dois e vão até a casa da Isabela para deixar ela em casa. E aí eles batem na porta da casa da Isabela, né? E quem abre a porta é o Paulo, o pai da Isabela. Ele tá super nervoso, gritando, histérico, e ele grita e manda a Isabela entrar para dentro de casa imediatamente. A Isabela, com medo, ela entra para dentro de casa, nem questiona nada, né? Só entra e o Paulo continua gritando. A mãe do Rafael, a Miriam, tenta acalmar a situação. Ela fala pro Paulo se acalmar, para eles conversarem, que tá tudo bem, mas nada acalma ele. Inclusive a Miriam, mãe do Rafael, pergunta pro Paulo: você que é o pai da Isabela? E ele não responde, ele só grita muito. E a Miriam tava preocupada que ele fosse fazer alguma coisa com a Isabela, que ele fosse bater nela porque ela saiu, alguma coisa do tipo. Então ela tenta muito contornar a situação, mas nada resolve. Nesse momento, o Paulo, o pai da Isabela, saca uma arma e começa a atirar no Rafael. Ele começa a atirar sem parar, ele atira 13 vezes, e aí a Miriam, mãe do Rafael, vê que ele tá atirando no filho dela, ela se joga na frente do Rafael pra salvar o filho, aquela coisa de instinto de mãe, né, gente? Instinto protetor. Ela se joga na frente e ele também atira na Miriam, e não só na Miriam, como no Alcísio, também no pai do Rafael. Então ele dispara essas 13 vezes e atira nos 3. A Isabela, quando ouve os tiros, ela fica desesperada, ela sai correndo de dentro de casa, e quando ela olha, tá os 3 jogados no chão, o Rafael, o pai e a mãe dele esticados ali no chão. E aí quando ela chega perto, ela vê que o pai dela já saiu correndo, já fugiu, então ela não consegue nem falar nada com o pai, e a primeira atitude que ela tem é ir correndo em direção ao Rafael. Ela pega o Rafael nos braços, ela ouve que ele tá ali agonizando, né, mas ela não consegue ouvir o coração dele, ela fica desesperada, ela começa a beijar muito ele, implora pra ele voltar, pra ele ficar com ela ali, mas não tem jeito. E aí os vizinhos, né, gente, quando ouviram os tiros, né, imediatamente ligaram pro resgate, pra polícia. A polícia chega no local, o resgate chega no local, o resgate tira a Isabela dali, porque ela tá chorando em cima do Rafael, né, implorando pra ele ficar com ela. Eles tiram a Isabela dali, e quando eles chegam, infelizmente, Rafael, seu pai e sua mãe já estão mortos. Ou seja, o pai da Isabela, o Paulo, matou o Rafael, o pai dele e a mãe dele. Em entrevista ao SBT News, a Isabela conta que a relação dela com o pai, com o Paulo, era péssima, que eles não se davam nem bom dia, que eles conversavam só o necessário, que eles trocavam assim meia dúzia de palavras, que não existia carinho, que o Paulo nunca foi afetuoso com ela, nunca deu carinho, nunca deu amor, nunca deu atenção, nunca conversou com ela, que ela cresceu sem saber o que eram esses sentimentos, e que o Rafael ensinou isso pra ela, ensinou o que era amor, o que era carinho, porque ela não tinha isso dentro de casa. Ela fala que ele era muito ciumento e possessivo, e que ele batia nela várias vezes, então ela sofreu essas agressões por parte do pai várias e várias vezes. A mãe da Isabela, ela chama Vanessa, e ela ficou sem reação quando tudo isso aconteceu, até gerou uma polêmica na época. Muita gente achava que a mãe da Isabela, a Vanessa, estava ajudando o Paulo a se esconder da polícia, porque ele fugiu, né? Então muita gente acusou a Vanessa aí de, né, encobrir o Paulo, mas a Isabela conta em entrevista que não teve nada disso, que ela simplesmente ficou em choque, sem saber o que fazer realmente. E o Paulo, gente, ele era casado com outra mulher, ou seja, a Isabela, a Vanessa, era a segunda família dele. Ele mantinha 2 relacionamentos, o oficial, que era com essa outra mulher que ele era casado, que ele tinha filhos, e o relacionamento com a Vanessa, com a mãe da Isabela, onde ele teve a Isabela e o Tadeu, que é irmão da Isabela. Então, olha o absurdo desse cara, gente. Além de tudo isso, o cara tinha 2 casamentos, né? Que loucura. A Isabela, em entrevista, ela fala que ela acredita que o pai planejou esse crime, que ela não acha que foi uma coisa momentânea, porque, né, saiu matando o Rafael e ele já tinha muito ódio do Rafael, então ela acredita que ele já pensava em matar o Rafael. Uma coisa que gerou muita polêmica é que no mesmo dia que aconteceu o crime, a Isabela postou nas redes sociais, nos stories, né, estou bem na medida
medida do possível. E isso muita gente criticou ela na época, falando como que ela fala que tá bem, né? O namorado acabou de morrer, mataram o pai, a mãe dele, foi o pai dela e tal, então gerou muita polêmica. E com tudo isso, né, ela privou as redes sociais dela e demorou bastante para ela conseguir voltar à vida normal. A Isabela fala que o Rafael, na verdade, salvou a vida dela, porque como eu falei para vocês, ele ensinou ela o que era amor e carinho, que era uma coisa que ela não tinha dentro de casa com a família dela, e ele deixava ela ser livre. Ela podia ser quem ela quisesse ser, né, gente, nessa história. Ela podia ser a pessoa que ela era de verdade com o Rafael, porque ele não julgava, ele não ofendia, ele simplesmente deixava ela ser ela. Então ela fala que ela aprendeu tudo com o Rafael, né, tudo, amor, carinho, e ela aprendeu que ela pode ser ela de verdade. A Vanessa, a mãe da Isabela, em depoimento para a polícia, ela fala que ela ficou em choque, né, ela estava em casa quando o Paulo, o marido dela, matou o Rafael, a mãe e o pai dele, né, mas ela ficou completamente em choque. Ela fala que ela sofreu por 21 anos com esse homem, com o Paulo, que ele agredia muito ela, que ele chegou a quebrar o nariz dela, chegou a quebrar uma costela dela, mas apesar de tudo isso, ela não imaginava que ele seria capaz de matar alguém, mas que ela ficou completamente em choque com a situação. E aí a Vanessa revela para a polícia que quando o Paulo, pai da Isabela, soube do relacionamento da Isabela com o Rafael, ele virou para Vanessa e falou que ele deveria ter matado a Vanessa e a Isabela no dia que ela nasceu. Então assim, gente, esse cara já tava dando indícios aí, né, falando de matar e tudo mais, e agredindo e tudo mais. Complicado essa família realmente não ter procurado ajuda da polícia e tal, né, gente, porque poderia ter evitado aí essa tragédia, né. O advogado da Isabela na época entrou com uma medida protetiva contra o pai, para o pai não poder chegar perto dela, e ele fez muito bem, né. E gente, o Paulo, ele fugiu, como eu falei pra vocês, né, na cena do crime, ele fugiu, e ele fugiu por quase 3 anos. A polícia não conseguia pegar esse homem de jeito nenhum. Por quase 3 anos ele se tornou foragido da polícia, inclusive ele se tornou um dos criminosos mais procurados pela polícia, né? Claro que ele teve a ajuda de outras pessoas e a polícia tá investigando quem ajudou ele nessa fuga, né, gente? Mas foi uma loucura, quase 3 anos que essa família do Rafael, as pessoas, né? O Rafael tinha uma irmã, a Camila, então que a Camila não teve resposta sobre o que aconteceu, a própria Isabela, né? Quase 3 anos desse homem, desse criminoso foragido. Ele era procurado pela polícia pelo crime de triplo homicídio duplamente qualificado. E aí eu falei pra vocês que essa história veio à tona essa semana, na segunda-feira, né, gente? E por isso que eu resolvi trazer esse caso pra vocês, porque finalmente, após quase 3 anos foragido, nessa segunda, 16 de maio de 2022, Paulo Cupertino Matias foi preso em São Paulo. A polícia recebeu informações de que ele estava na capital, que ele estava em São Paulo, né, denúncias anônimas, e aí foi investigar e finalmente, após quase 3 anos, conseguiram prender esse homem. E aí, gente, o Rafael, como eu falei pra vocês, ele tinha uma irmã, a Camila, que, né, hoje eu até acompanho a Camila nas redes sociais, ela tem filhos, ela tem marido, ela fez a vida dela, mas essa menina, gente, pra mim, é a maior vítima dessa história toda, porque ela perdeu o pai, a mãe e o irmão, ali de uma vez, gente, num crime bárbaro, numa situação bárbara. Então, né, acho que a dor da Camila, assim, sei lá, gente, assim, não dá nem pra mensurar. Eu até tava assistindo ali nos destaques dos stories da Camila, ela falou sobre o luto dela, e ela falou que, né, muita gente questiona por que ela não fala da família, por que ela não posta coisas, e ela falou que ela não consegue, que é uma coisa que ela ainda, até hoje, não consegue falar sobre, que ela não consegue, ela faz, né, ela busca ajuda, terapia e tudo mais, mas mesmo assim é um bloqueio que ela tem e ela não consegue ainda falar, que ela adoraria falar sobre isso para ajudar outras pessoas que sofrem essa questão do luto e tudo mais, mas que é algo que até hoje ela não consegue lidar. E eu não consigo nem imaginar a dor dessa menina, né, gente, que perdeu a família, a Isabela também, que querendo ou não perdeu o namorado numa situação dessa, né, gente, o próprio pai matando o namorado. Então assim, ela perdeu o pai, perdeu o namorado, todo mundo, né, gente, que sobrou, né, nessa história, que foram vítimas, assim, meus sentimentos a Camila, a Isabela, mas finalmente a justiça foi feita, né, gente, esse caso que, cara, quase
3 anos da morte desse menino tão talentoso que tinha aí um futuro brilhante pela frente. Os pais dele, que eram tão queridos, né? Vocês veem, eles foram buscar o Rafael e a Isabela, né, na praça, foram levar a Isabela para casa. Uma família muito querida que perdeu a sua vida aí para esse criminoso bárbaro, né, gente? Que finalmente, não sei se eles podem ter paz, né, gente? Porque depois de quase 3 anos o Paulo foi preso, mas é aquilo, né? A perda continua, né, gente? Nada vai trazer eles de volta, então não sei se paz é a palavra, mas eu acho que pelo menos tem um pouco de conforto saber que o assassino, né, no caso da Camila, o assassino dos seus pais, do seu irmão, foi preso, né? Então acho que dá um pouco de conforto pra essa família. Ai, que caso triste, gente, olha, muito triste, cara, muito difícil de contar, mas eu achei que valia a pena a gente trazer pro canal, já que finalmente teve um desfecho. Não vou dizer feliz, né, gente, porque não tem como ser feliz, né, gente? Tivemos 3 vítimas nesse caso, mas pelo menos a justiça tá sendo feita. Vocês conheciam esse caso? Vocês não conheciam? Qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre para comentar tudo que vocês quiserem, então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores, eu vejo vocês mais tarde com mais um caso. Um beijo e fui!